Quando a reforma trabalhista foi aprovada, o Ministério Público do Trabalho encaminhou ao presidente Michel Temer uma nota técnica pedindo veto total, o que não ocorreu. O Ministério Público do Trabalho considera que há violação constitucional. E na primeira semana de entrada em vigor dos quase 200 pontos da reforma, a UPF-TV está fazendo uma série de entrevistas sobre o assunto. Hoje a gente recebe a Procuradora do Trabalho da Unidade de Passo Fundo, Flávia Bornel Funk. Seja muito bem-vinda ao UPF-TV. Obrigada. Quais as violações constitucionais alegadas pelo Ministério Público do Trabalho com relação à reforma trabalhista? Bom, poderíamos destacar inúmeros aspectos, né? Eu vou citar apenas alguns, como já foi comentado aqui, acho que em outras entrevistas, o trabalho intermitente, né, que dá ao trabalhador uma insegurança sobre quanto tempo ele vai trabalhar na semana, quantas horas no dia, né? Uma insegurança jurídica muito grande para o trabalhador. A figura do autônomo exclusivo, que já é uma contradição em si, né? Também poderá ser questionada a constitucionalidade desse dispositivo. Questão da pejotização também, possibilidade de contratar, em vez de empregado, uma pessoa jurídica, né? Nós sabemos que isso traz a redução dos direitos sociais desse trabalhador. Agora, doutora, a prevalência do negociado sobre o legislado, um dos pontos mais destacados, então, da reforma, também é inconstitucional na visão do Ministério Público do Trabalho? O negociado sobre o legislado, ele já havia uma previsão na Constituição da República, desde que mais benéfica ao trabalhador, né? Então, existia essa possibilidade, inclusive, de redução de salários. Caso a empresa estivesse passando por muita dificuldade, isso poderia ser negociado com o sindicato. Agora, o que a nova lei prevê é a possibilidade de acordo sem a participação do sindicato, que a gente considera que vai ser muito prejudicial aos trabalhadores, porque o sindicato justamente faz a intermediação, né? O locutor, o porta-voz dos ensejos da classe trabalhadora pro empregador, desculpa. E agora, qual é o papel do Ministério Público do Trabalho a partir de agora? O que pode ser feito, que ainda pode ser feito? Bom, o nosso papel, a nossa missão é de garantir os direitos sociais, né? Já era de garantir os direitos sociais, continua sendo. Então, utilizaremos os instrumentos jurídicos já existentes, como controle de constitucionalidade em sede difusa ou sede concentrada, para eventualmente atacar dispositivos que vão sonegar direitos sociais dos trabalhadores, né? Esse controle difuso, ele pode ser feito no processo não como pedido principal, né, mas como uma declaração incidental de inconstitucionalidade. E isso não é nenhuma novidade, né? Acho que a celeuma maior é por conta das inúmeras modificações que vieram à tona com a nova reforma trabalhista. Inclusive, como você mencionou de início, houve uma tentativa de um controle prévio de constitucionalidade, né? Os nossos procuradores de trabalho lá em Brasília compareciam no Congresso antes da aprovação da lei, forneceram subsídios técnicos para a Comissão de Constitucionalidade, indicando vícios de constitucionalidade, porém não foram acatados, como você mencionou de início, né? Aprovada a lei sem vetos, a nossa missão continua sendo na defesa dos direitos sociais. Como a lei é nova, ela ainda está sujeita a interpretações, né? Sempre que uma determinada interpretação violar direitos sociais garantidos pela Constituição ou por normas internacionais, a gente vai atuar. E o Ministério Público também pode questionar ponto a ponto a reforma? Eu acredito que sim. Não sei se nossos representantes em Brasília já têm em mente alguma proposta de ADIM, de ação direta de inconstitucionalidade, aí essa sim vai diretamente para o Supremo, englobando a totalidade da reforma, né? Já existem 5 ADIMs ajuizados, né? A primeira delas, pelo PGR, questionando a questão do acesso à justiça, porque foi dificultado um pouco o acesso à justiça para o trabalhador, né? Foi em função de que a assistência judiciária gratuita possui mais requisitos agora do trabalhador, e ele também é responsável por ônus sucumbenciais, o que não acontecia antes, né? Essa é uma ADIM que tramita lá no Supremo Tribunal Federal. Outra delas é questionando pontos relativos à terceirização, e existem 3 outras ADIMs ajuizadas por sindicatos, aí sim questionando especificamente a forma de custeio sindical, que também foi alterada. Tá.
Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigada. E dando sequência à série sobre reforma trabalhista, amanhã nós vamos receber aqui no estúdio, então, o juiz do trabalho, Marcelo Caon Pereira.